Fala, comunidade botafoguense, tudo bem com vocês? Esse vai ser meu primeiro vídeo pro canal e eu fiz alguns reels, tô começando o canal agora. Tive um leve apoio do canal Fala Fogão, que é do um camarada, o Vitor, e já cheguei a participar umas 2 ou 3 vezes da live dele lá, mas tive alguns contratempos na vida e agora eu tô aqui para poder falar um pouquinho do Botafogo, um clube que eu amo, um clube que nós amamos, e para mim é uma honra. Eu não sou influenciador, eu sou um torcedor assim como todos vocês que não tem matérias em primeira mão ou vou conseguir apurar alguma coisa, simplesmente vou avaliar as coisas que eu acho do meu modo, do meu ponto de vista, e queria saber a opinião de vocês também acerca de tudo que envolve o nosso clube, o Clube da Estrela Solitária que nós amamos tanto. Falou? Então, como primeiro vídeo, eu queria muito poder falar sobre o que está acontecendo no atual momento, sobre a gestão do Botafogo e os últimos 4 anos, de SAF, quando a gente teve a esperança de que a SAF fosse resolver os problemas. A grosso modo resolveu várias coisas que o clube precisava muito, eram carências muito básicas de qualquer clube amador, inclusive. O Textor chegou e nos trouxe esperanças, nos trouxe cabeça de vitória, aquela mentalidade vitoriosa de novo que o Botafogo não tinha mais e que os botafoguenses também se sentiam sempre muito derrotados, muitos anos de zombação, de críticas, principalmente da mídia, que é um lixo, E eu vou tirar um vídeo para falar exatamente sobre o Botafogo e a mídia ao longo dos 100 anos. Mas não é o vídeo para agora. Agora é somente para falar o que está acontecendo no momento com a gestão. Nos trouxe muito alívio, quando isso tudo aconteceu. O Textor veio e investiu, trouxe jogadores, montou uma equipe, trouxe jogadores de fora, alguns de alguns mercados meio alternativos, como o Philippe Sampaio, que foi o primeiro, que veio lá de um clube em segunda divisão da França. Alguns deram certo, outros não. Tivemos Gabriel, como é que é? O que veio do Benfica, esqueci o nome dele. O Lucas também, que veio do Chelsea. O Vitor Sá, entre outros, nessa primeira leva entre 2022 e 2023. O Luiz Henrique voltou, o que joga na Inter de Milão hoje em dia. Trouxemos o Tiquinho, Júnior Santos, Tietê, Adrielson. Então, assim, o jogador prometido pelo Textor, a grande estrela da equipe, ela nunca chegou. Se vocês podem reparar, essa grande contratação nunca chegou. Ele simplesmente conseguiu, por uma sorte e também competência do scout, de conseguir montar uma equipe boa, de bom vigor físico, de potência, altura considerável, que não eram jogadores de baixos, um ou outro era só, mas a grande maioria tinha mais um porte físico, mais avantajado. E o Botafogo começou a se estruturar a partir daí, montou uma equipe base e depois veio com contratações pontuais, como o Gregory, Savarino, o Luiz Henrique, o Thiago Almada. Você pode ver que todos esses jogadores que foram citados e que acabaram se destacando muito no Botafogo, Barbosa, o que mais tem nome de todos era o Alex Telles, que estava em final de contrato lá e tinha acabado o contrato dele. E aí ele veio de graça. Mas o Textor nunca trouxe esse jogador que ele tanto falou, Lembra na época quando ele falava que ia trazer Cavani, iam tentar vários jogadores, Zahavi, jogadores de artilharia na Europa e tal, e esse jogador nunca veio. Acabou que o Botafogo montou uma boa equipe mais por causa do scout, porque todos ali praticamente eram apostas. O Thiago Almada a gente não saberia nunca se daria certo, porque estava jogando na MLS. O Luiz Henrique estava encostado no bet, no banco, não estava nem como titular.
sabe? Então, assim, sempre foram apostas que acabaram dando certo. O Botafogo também tem muita sorte em relação a isso. A sua torcida também ajuda muito e impulsiona esses jogadores, porque a gente sabe do talento da grande maioria deles e sabe que eles podem render. Então, a torcida do Botafogo, ela apoia muito, né? E também é muito carente de jogadores de qualidade. Então, meio que na sorte e também competência do scout, nós conseguimos montar boa equipe. Em 2025 acabou que isso tudo desandou, né? Depois de um ano muito bom em 2024, que a equipe se encaixou muito, para mim foi uma das melhores equipes desse século até o momento do Botafogo. Que os times tinham medo de jogar contra o time do Botafogo, medo mesmo. E era muito difícil jogar contra o Botafogo, era uma equipe muito fechada e contra-ataque extremamente rápido e muito potente. Em 2025 tudo desandou. Esse texto, quando veio citando esse lance de que jogadores precisam, o Botafogo realiza sonhos de jogadores de jogar na Europa, que o Botafogo é isso e vão vir outros jogadores para poder sanar. Não é bem assim. A verdade é que ele queria vender os jogadores para poder alavancar mais dinheiro de forma mais rápida e ajudar o Lyon. Isso é a pura verdade. Ele queria maximizar o valor arrecadado em cima dos jogadores vendidos e potencializar o Lyon. Isso é um fato. Não tem como ser diferente. O Botafogo ficou com uma dívida muito grande por conta desse dinheiro enviado para o Lyon para poder acabar com alguns problemas financeiros que eles estavam lá, bem graves inclusive, né? Porque o Lyon estava mal das pernas pra caramba. E acabou que a gente ficou nesse marasmo, sem dinheiro para poder contratar, valores de cota, televisão também já estouradas. Isso tudo porque enrolou. Acabou se enrolando todo, os pés pelas mãos, trocou tudo e ficou nisso. Ele agora mandou um vídeo de 17 minutos, né, falando sobre o quanto ele ama o Botafogo, que ele é um botafoguense, que ele faz de tudo pela instituição. E não é bem assim. Acredito que, assim como ele falou que o Botafogo realiza ações de jogadores e que outros vão vir no lugar, eu acredito que também dirigentes precisam ir embora para outros chegarem. Cada um tem o seu momento, né? Mas foi assim que ele colocou. Então a grande maioria da torcida, se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado, mas quer um novo investidor, quer uma esperança diferente, quer que esse investidor traga estabilidade. Equipe boa é sempre ótimo, né? Comemorarmos, o Botafogo tá sempre ganhando ou fazendo um jogo muito bom contra times que já estão consolidados. Mas nós queremos estabilidade, saber que o Botafogo não tem mais uma dívida sequer e que o Botafogo só precisa arrecadar dinheiro para ir contratando, melhorando suas posições, melhorando sua situação financeira, né? Ficando cada vez mais no verde. E eu acho que é a grande maioria dos sonhos do botafoguense hoje em dia, porque a partir daí você consegue fazer contratações, construir o seu próprio estádio. Eu sempre imaginei o Botafogo comprando o Nilton Santos, mas não sei como funciona essa parte. Isso é uma opinião e visão minha como uma pessoa leiga. Não sei como funcionaria, mas já que a prefeitura não consegue arcar com os custos de estádios, acredito que pelo menos o Nilton Santos tenha que ser vendido, né? E nada mais justo que vender para algum dos clubes do Rio. E como o Botafogo já está lá há bastante tempo, eu acreditava que o Botafogo poderia comprá-lo. Mas enfim, agora nesse atual momento existem a GDA Luma, né? A Mastercom e tem o Textor também. Só que o Textor para mim já é página virada. Acredito que ele tenha que ser só um torcedor, assim como eu e como vocês são. E que uma empresa consolidada, que tenha um discernimento e uma direção com o seu dinheiro, possa vir e fazer a diferença para poder termos uma equipe, a princípio não creio que seja uma equipe potente de primeira prateleira, mas que pelo menos ela possa brigar por campeonatos, não todos, né, mas alguns, uma equipe relativamente boa. E o Textor para mim teria que ser água passada nisso, virar a página e seguir por um novo capítulo. Textor pode amar o Botafogo porque viveu coisas grandes aqui,
Mas ficar falando somente todo o vídeo ou o tempo todo em entrevistas que não ganhamos o Campeonato Brasileiro e a Libertadores 2024. E aí, vai ficar falando isso até quando? Já estamos em 2026. Já se passaram 2 anos. Enquanto isso, nossos rivais, um que é ajudado pelo judiciário, pela mídia, pela CBF, que por sinal é a mesa de jantar da Globo, elas vão sempre apoiar um lado que vai estar sempre ganhando alguma coisa, né, de forma roubada. E temos o Palmeiras também que, né, 2021, 22, 23, misericórdia, né, rolou várias malas, né, mas enfim, o assunto é Botafogo e é isso. Alô, pessoal, eu quero saber o que vocês acham, o que vocês têm em mente sobre o Botafogo atual, se o Textor merece uma segunda chance, se existe a possibilidade de vocês tentarem botar no coração de vocês de uma nova empresa gerir o Botafogo. Podem deixar qualquer opinião sobre parte financeira, contratação, jogadores. É sempre válido ouvir a opinião de todos vocês e que a gente crie uma comunidade legal para a gente poder ficar trocando uma ideia de vez em quando. Vai ser difícil ficar criando vídeos. Acredito que eu vou criar muitos Reels, pelo menos umzinho por dia ou a cada 2 dias. Tá sempre falando sobre o Botafogo. Agora vai ter a parada da Copa, mas ainda assim, saindo alguma notícia, né, que eu acompanho as mídias alternativas, eu venho aqui e comento alguma coisa e a gente vai seguindo em frente juntos. Valeu, comunidade. Então, saudações alvinegros e bem-vindo todo mundo aí. Se puder se inscrever e comentar também, tá bom? Vamos fazer disso uma comunidade onde as pessoas se respeitem e que Botafogo seja acima de tudo e de todos.